O que a vitória de Donald Trump vai representar para as sequências das guerras na Ucrânia e também no Oriente Médio? O professor de Direito e Relações Internacionais, Danilo Porfírio de Castro Vieira, não podia faltar nesse dia depois da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Tudo bem, professor? Como sempre, muito bom receber o senhor mais uma vez aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Um prazer enorme estar com você e com toda a equipe da Jovem Pan. Professor, diretamente aí da sala de aula, né, professor? Eu já começo perguntando o seguinte, né, professor, há uma avaliação, não sei se é uma avaliação muito superficial, de que a vitória de Donald Trump representa o enfraquecimento da Ucrânia, mas o fortalecimento de Israel nesses dois conflitos. O senhor concorda com isso ou é uma visão muito simplista, professor? Vamos ter uma modificação, Tiago, em alguns paradigmas, sempre olhando para a história do governo Trump. Ainda na época da pré-campanha, Trump disse que, com uma canetada, resolveria o problema da Ucrânia. Então, eu acredito que o apoio, vamos dizer, logístico e financeiro do governo John Biden vai ter modificações sensíveis. E nós sabemos que, ao longo do governo Trump, vimos, por exemplo, ações de Vladimir Putin sendo bem-sucedidas no que se refere à ocupação, a exemplo da questão da Crimeia, né, que foi, de alguma maneira, acomodada. Eu vejo, sim, que a situação da Ucrânia, para a Ucrânia, se fragilizará, mas, obviamente, considerando ali os interesses políticos de Trump na região, principalmente no Mar Negro, em função do petróleo. E em relação ao Oriente Médio, professor, que é um assunto que o senhor sabe muito mais, ou mais do que em relação à Ucrânia, né? Claro. Não, claro, Tiago. E, no caso, voltando à história, historicamente, observamos que Trump, no primeiro governo Trump, houve um processo de confronto com o Irã. Que é o agente oculto dentro de todo esse conflito que se iniciou em 7 de outubro do ano passado. E, obviamente, existe um posicionamento ideológico de Netanyahu, né, que está atrelado a uma ideia de conservadorismo em Israel, com também a política de Trump. Tanto que a vitória de Trump por parte de Netanyahu foi recebida com muita alegria. Então, nós vamos ter talvez aqui uma reafirmação e talvez uma política, pelo menos retórica, de endurecimento, Tiago, dos americanos em relação ao Irã e das forças proxies envolvidas. Pois é, uma informação, o primeiro-ministro de Israel já telefonou para o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, o parabenizou, assim como fez o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Professor, vou chamar os comentaristas, o Cristiano Vilela faz a próxima pergunta dessa nossa conversa aqui. Vilela. Professor, boa noite. Professor, em relação à América Latina, mais especialmente o Brasil, o senhor acredita que haverá alguma mudança de rumo, talvez um certo favorecimento nas relações com a Argentina? É possível especular algo nesse momento? Na perspectiva econômica, eu não vejo grandes mudanças, por alguns motivos. Primeiro, pela estável e histórica relação econômica entre Brasil e Estados Unidos. E pelas também demandas históricas entre os dois países economicamente. Os Estados Unidos dependem dos nossos commodities, dependem como consumidores, né? Consomem commodities vegetais e minerais nossos e produtos de tecnologia, como aviões, e, da nossa parte, produtos industrializados. Então, eu não vejo grandes problemas no que se refere à questão, Vilela, econômica. Entretanto, na questão política e ideológica, devemos lembrar que John Biden e Lula se aproximaram, estabeleceram uma grande aproximação, pautada uma ideia
da defesa da democracia contra a esquerda radical, autoritária, totalitária, no qual é associado, não é, aos movimentos trumpistas, não é? Então, eu acredito que a curto prazo ou a médio prazo haverá um distanciamento, mas ratificando o comentário do colega que estava lá nos Estados Unidos, Trump tem espírito empresarial, tem um espírito empreendedor. Dora Kramer, eu falo, inclusive, que ele é um mascate. Ele vende, né, a visão das oportunidades. Eu falo que o Trump, ele adere àquilo que nós chamamos de tradição hamiltoniana, de expansão de mercado. E já vimos alguns republicanos que outrora eram hostis a Lula se aproximarem de Lula. A exemplo do George W. Bush. Lembremos que havia um discurso de um certo distanciamento que posteriormente se transformou em aproximação. Claro que a Argentina assume um papel de protagonismo dentro da América do Sul, e o que me preocupa é se algum posicionamento retórico de Trump repercutirá na Venezuela. Esse é um ponto que também nós temos que observar. Dora Kramer. Olha, já vou fazer logo duas, tá? Que eu gosto de me aproveitar. É o seguinte, primeiro, essa questão é porque eu tinha pensado outra pergunta, mas quando o senhor colocou a Argentina no meio da história, me veio na cabeça o seguinte: bom, se a Argentina assume um papel, digamos assim, de protagonismo, e a Argentina é contra o Mercosul, qual é a repercussão que isso pode ter para o Mercosul? E a outra, já vou emendar, lembra aí, não esquece, tá? Que é o seguinte, com relação às guerras, o Brasil, com essas mudanças às quais o senhor se referiu, vai precisar se reposicionar com relação às guerras? Sobre o primeiro ponto, Trump tem uma visão isolacionista. A nova direita tem uma dimensão, Dora, nacionalista, que se volta para os interesses internos. Devemos lembrar que também no primeiro governo Trump, o presidente foi um grande apoiador do Brexit, né, do afastamento, né, do Reino Unido da União Europeia. Eu acredito que, neste instante, haja uma forte probabilidade de enfraquecimento do Mercosul, mesmo aqui considerando que os mercados são interdependentes, existe uma forte relação comercial, principalmente entre Brasil e Argentina, mas esse processo, não é, vamos dizer, de continuidade de integração pode não ser, vamos dizer, desconstituído, mas enfraquecido. Sobre a questão das guerras, Dora, eu acredito que o governo Lula não tomará posturas revisionistas, inclusive por uma questão de autoafirmação soberana, de soberania. O que, na verdade, que o Itamaraty deverá ter uma postura, vamos dizer, mais proativa na exposição das suas convicções e convencimento junto aos norte-americanos. Ô, professor, não posso deixar de perguntar para o senhor sobre a eleição em si de Donald Trump, né? Porque ele ganha em algumas áreas que seriam tradicionalmente democratas, né? Eu pergunto, o que mais pesou nessa decisão, não só do eleitor, mas, consequentemente, também dos delegados eleitorais, né? É uma decisão do eleitor, por exemplo, mais antidemocrata ou anti-Câmara nesse momento, que ela não teria empolgado o eleitorado, aquele eleitor que fica dividido, que não é um e nem é outro, que nesse caso escolhe Donald Trump? O que mais pode ter pesado, professor? Porque a vitória dele foi muito mais ampla do que muitos analistas pensavam e as pesquisas também indicavam. Primeiro, eu insisto, Tiago, em dizer que pela segunda vez, né, também o Trump concorrendo, nós vimos um problema no sistema de pesquisas eleitorais nos Estados Unidos. Eu não sei se há um problema de método ou se há, meu caro amigo, uma questão de eleitores que
omitem a sua opinião. Outrora chamávamos de eleitores envergonhados. Eu acredito que sejam eleitores ou entrevistados desconfiados com o próprio sistema de pesquisa. Pois bem, não me surpreendeu, Tiago, quanto aos locais que Kamala venceu, que foram os grandes centros urbanos da costa leste e da costa oeste, muito mais vinculados ao movimento progressista. Em grande parte, nos locais onde os democratas perderam, existem alguns fatores que devem ser tocados. Primeiro, há uma falsa impressão dentro da comunidade internacional que o governo Biden foi um bom governo. Me parece que, para os olhos do cidadão, do homem comum norte-americano, não foi bem assim. Há inúmeras reclamações sobre questão de estagnação econômica, aumento de preços, inflação, questões vinculadas à América Profunda, quando a gente fala da questão da imigração ilegal. Kamala fracassou na sua política quando atribuída a sua competência de organizar o sistema de combate à imigração ilegal, ela fracassou. Isso estava nas costas dela. Além do fato do quê? Que mesmo havendo uma lógica jacksoniana, o que é jacksoniana? A defesa da segurança do Estado norte-americano e da afirmação enquanto potência internacional. As ações de Biden, no que se refere às questões globais, nem em toda a ação houve um apoio unânime da população, inclusive sobre a disposição de recursos e empréstimos à Ucrânia. A grande pergunta é, esse conflito é um conflito nosso? Gastos que estão sendo dispostos, né, ao dessabor da população norte-americana? E, por fim, a questão, talvez, de algumas, vamos dizer, ações equivocadas da Kamala, principalmente nos comícios. Aquele último ato em que ela faz uma brincadeira com o eleitor religioso repercutiu e foi explorado pela direita como uma forma discriminatória contra a comunidade cristã. Então, lembremos que na América Profunda, os valores, os preceitos cristãos, protestantes, pentecostais são muito fortes. Brincar com isso é uma questão de séria inabilidade política. Então, esses, ao meu ver, são alguns dos fatores que prejudicaram Kamala. Perfeito. Professor Danilo Porfírio de Castro Vieira, mais uma vez, muito obrigado, professor de Relações Internacionais e também de Direito Internacional. Grande abraço, professor. Obrigado mais uma vez. Obrigado e até a próxima, Nelson. Até a próxima.